Ei, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ranieri Soares e este é mais um vídeo do canal Conhecendo Geral. Aqui você vai encontrar dicas e também correções de provas de concursos na área de conhecimentos gerais. Esse segundo vídeo a gente está dando continuidade à correção de questões da Câmara Municipal do Conde, uma prova que teve, no seu caderno Questões de Conhecimentos Gerais, uma prova de nível fundamental completo. A gente fez uma primeira parte do vídeo que está aqui no canal e agora a gente vai fazer uma segunda parte com outras questões dessa mesma prova. Essa questão 36 é uma questão de política, uma questão do sistema de organização político do Brasil. É um tema que sempre tem caído nas provas, pelo menos desse ano de 2022 da CPCOM, principalmente porque esse ano de 2022 foi um ano de eleições. Então a CPCOM, como são conhecimentos gerais, a CPCOM também dá uma misturada com atualidades. Ela colocou uma questão dessa envolvendo o sistema político partidário do nosso Brasil. A questão ela diz o seguinte: a atual Constituição brasileira permite a existência de diversos partidos políticos. Esses partidos reúnem, como seus filiados, cidadãos brasileiros que podem se candidatar aos diferentes cargos dos poderes executivo e legislativo dos diferentes níveis da federação, através das eleições que ocorrem periodicamente no Brasil. A Constituição brasileira estabelece que o sistema partidário e as eleições no Brasil são... Para resumir aqui, gente, o que é que ele está dizendo? O que ele está pedindo na questão é: qual é o sistema partidário? Deixa eu trazer outra cor aqui. Qual é o sistema partidário e como acontecem as eleições no Brasil? O que é que a gente precisa entender, gente? No Brasil, as eleições no passado, elas ocorriam com um sistema bipartidário. Nós tínhamos dois partidos, que era MDB e Arena. Nós tínhamos dois partidos, e aí depois, com o passar do tempo, nós tivemos outros, a criação de outros partidos, principalmente com a redemocratização do país, com a Constituição de 1988, a criação de partidos nos anos 80, nos anos 90 e até na atualidade. Então, antigamente, no Brasil, nós tínhamos um sistema partidário que era bipartidário. Nós, até então, na experiência eleitoral que nós temos, são sistemas bipartidários. Unipartidário, vários países do mundo, na verdade, os países que são ditatoriais, países que são ditadura, tem um sistema unipartidário, e que aí realmente é aquele grupo que comanda. E o sistema do Brasil é um sistema pluripartidário. Por quê, gente? Porque nós temos vários partidos políticos no nosso país. Então, aqui, gente, para você matar essa questão, você iria excluir, obviamente, as questões que tivessem unipartidário e bipartidário. E você ia ficar somente com as questões de sistema pluripartidário. E aí, depois, o que era que eu ia perceber? Eu ia perceber que o sistema pluripartidário é o sistema que nós temos, e a questão pergunta como são as eleições no Brasil. Antigamente nós tínhamos eleições indiretas, mas nós tivemos um movimento que foi o das diretas já. Foi para que o povo brasileiro pudesse escolher diretamente os seus representantes. Então nós temos um sistema pluripartidário, nós temos eleições diretas. A alternativa correta é a alternativa C, que é sistema pluripartidário e eleições diretas. Beleza? Vamos para a próxima. A questão 37 é uma questão que trata sobre as questões ambientais. E esse é um tipo de questão que a CPCOM também tem trazido nas suas provas, exatamente pelo momento que o mundo tem vivido referente a essas discussões sobre as questões climáticas. A questão ela diz o seguinte:
A floresta amazônica é uma das maiores e mais importantes florestas do globo. O Brasil possui em seu território a maior parte da cobertura desta floresta, constituindo-se em um importante e rico patrimônio ecológico para o país e para a nação. Contudo, conforme notícias veiculadas pela imprensa, a floresta amazônica tem sido ameaçada devido ao constante desmatamento, resultando em graves consequências para seu ecossistema, para o Brasil e para o mundo. Assinale a alternativa que indica corretamente possíveis consequências do desmatamento na Amazônia. Essa é uma questão que você, obviamente, precisa ler direitinho todas as alternativas para não ter o risco de você se confundir com alguma delas. A alternativa A diz o seguinte: diminuição das temperaturas e das chuvas no globo. O que acontece aqui é diminuição da temperatura? Não, porque o desmatamento, né, faz com que as temperaturas, obviamente, elas subam. Então, diminuição da temperatura, obviamente, essa alternativa está errada. Extinção de espécies de animais e de vegetais. Faz sentido, porque quando a gente desmata, né, quando o mundo está sendo desmatado, está sendo ameaçado, obviamente, se acaba com a floresta, acaba também com espécies de animais e de plantas, no caso de vegetais. Faz sentido essa alternativa. Outra diz o aumento da fertilidade e da proteção do solo. Pelo contrário, nem tem aumento da fertilidade e da proteção do solo, não, porque o solo fica exposto, né, por causa do desmatamento. Então, essa alternativa também está errada. Secas no Nordeste e preservação de espécies. Não tem uma relação direta, porque a floresta amazônica, apesar, né, de, por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba, tem uma grande reserva, né, da floresta amazônica, que é a Mata do Buraquinho, mas não tem uma relação direta e muito menos com preservação de espécie, já que tem uma alternativa que fala sobre a extinção de espécies e que faz mais sentido, porque os animais, obviamente, eles não vão ter onde viver, onde se abrigar. Então, essa alternativa ela também está errada. E na letra E, poluição atmosférica e esfriamento global. Gente, o que a gente discute é o aquecimento global, que é provocado pelo desmatamento. Então, esfriamento global, essa alternativa ela está muito errada. Então, o que está correto, gente, é a alternativa a alternativa B, que é extinção de espécies de animais e de vegetais. Beleza? Vamos para mais uma? Essa questão 38, né, é uma questão também que envolve aspectos climáticos, né, e assim, e a charge, na verdade, a leitura da charge ela envolve não só a questão do clima, foi numa outra prova da CPCOM, mas essa obviamente fala de uma questão social, né, dos aspectos da realidade social brasileira, como o próprio enunciado já diz. Observa a charge abaixo, que retrata aspectos da realidade social brasileira. Aí tem, né, o garotinho com o pai, um cachorro. Pela descrição, a imagem descrita, você vê que eles moram em um morro, uma casa feita, né, de papelão, de restos de madeira, enfim, muito lixo, né? E o garotinho com o pai dizendo: pai, eu quero morar naquele mundo, né? Como se realmente ele vivesse em outro mundo. E aí ele está separado tão somente por um morro, né? Já que ele está vendo prédios enormes e consequentemente bonitos, mas o desenho, a charge, não traz, né, essa beleza, essa magnitude dos prédios, mas é o que a gente vê, obviamente, no nosso dia a dia, nas cidades que a gente vive. E aí a questão ela dizia o seguinte: analisando a charge e refletindo sobre a realidade da população brasileira quanto à distribuição de renda e a qualidade de vida, é correto afirmar. Na letra A diz: no Brasil ainda existem grandes desigualdades sociais e parte considerável da população não tem acesso a condições dignas de habitação. Essa alternativa ela faz sentido, né? Existem sim grandes desigualdades no Brasil e parte considerável da população não tem acesso a condições dignas de habitação, e a charge está mostrando isso. Vamos ver as próximas? A letra B diz: as desigualdades sociais no Brasil ocorrem apenas nas cidades. Na zona rural não existem problemas sociais e habitacionais. Gente,
Na zona rural das cidades, sim, muitos problemas sociais, habitacionais, segurança, infraestrutura, questão de acesso a coisas básicas como escola, tratamento de saúde, que as pessoas precisam se deslocar para as cidades ou para a zona urbana, já que aqui a gente está falando de zona rural. Então, essa alternativa aqui, a alternativa B, ela está errada. A alternativa C diz: os problemas relacionados com a moradia e a má distribuição de renda ocorrem apenas nas grandes cidades brasileiras. Não, gente. Nas pequenas cidades também existe problema de moradia. Aqui onde tem moradia e má distribuição de renda, quando diz que ocorrem apenas nas grandes cidades brasileiras. Na verdade, ocorre nas pequenas cidades também. Principalmente porque nas pequenas cidades tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres também. Então essa alternativa está errada. A letra D diz: na atualidade, são pequenas as diferenças na distribuição de renda do Brasil e a população não enfrenta mais problemas como verificado na charge. Está muito errado, gente, isso aqui. Essa alternativa D está muito errada. São grandes as diferenças na distribuição de renda. E a população enfrenta, sim, esses problemas como verificado na charge. A alternativa E diz que no Brasil persistem grandes desigualdades sociais e econômicas. Os problemas relacionados com a habitação ocorrem apenas na região Nordeste. Não, gente. Aí, se a gente for pegar as grandes cidades do Brasil, no Nordeste tem grandes cidades, mas, obviamente, as cidades como Rio, São Paulo, no eixo Sul-Sudeste, tem muitos problemas e, por isso, esses problemas não ocorrem só na região Nordeste. Então, gente, a alternativa correta é a alternativa A, onde fala que no Brasil as pessoas passam por grandes desigualdades e também não têm acesso a condições dignas de habitação, e é o que a gente viu na charge em questão. Vamos para a próxima. A questão 39 diz o seguinte: ela lê o texto abaixo e diz: o subemprego é relacionado ao desemprego, pois ele surge quando pessoas sem nenhuma ou pouca formação profissional necessitam de trabalho e optam por empregos como diaristas, catadores de papel, entre outros. Assim, os subempregos quase em sua totalidade oferecem baixas remunerações, o que resulta em baixa qualidade de vida aos subempregados, além de certa instabilidade com relação ao salário, por exemplo. E aqui a questão pede o quê? A partir da leitura do texto acima, e considerando a situação econômica do Brasil quanto ao nível de emprego, é correto afirmar que. É correto afirmar. Aí ele traz. Na alternativa A diz: normalmente, os salários obtidos pelos subempregados são superiores àqueles obtidos pelos empregados. Gente, o que tá errado é que os salários obtidos pelos subempregados não são maiores do que os salários obtidos pelos empregados. Gente. Por quê? Na verdade, o que muito acontece é o contrário. E em quase todos os casos, as pessoas que são empregadas, seja no regime seletista ou qualquer outro regime de trabalho, essas pessoas elas recebem salários que são superiores aos salários de subempregados, como diarista, catador de papel e outros empregos, ou subempregos, como a questão coloca. Essa alternativa está errada. A letra B diz: o crescimento do número de desempregados também faz crescer o subemprego no Brasil. Faz sentido. Exatamente porque quando se cresce o número de desempregados, obviamente também vai fazer com que as pessoas, por uma questão de sobrevivência, acabem indo para subempregos. Então essa alternativa ela faz sentido. Vamos ver as outras. A alternativa C diz: desempregados e subempregados possuem os mesmos direitos trabalhistas. Aqui não, gente, porque as diferenças são salariais, não. Aqui, na verdade, as pessoas desempregadas são pessoas que não têm emprego, pessoas subempregadas são pessoas que têm emprego, mas esse emprego é o que a gente chama no Brasil o famoso bico. Não é um emprego regulamentado, não é um emprego de carteira assinada, não é um emprego que você tem uma certa estabilidade. Então, essa alternativa ela também está errada, a alternativa C. A
A alternativa D diz: os subempregados são constituídos por uma população trabalhadora com ótima formação profissional e educacional. Nem sempre, ou na maioria dos casos, não. Porque os subempregados são, em sua maioria, pessoas que não têm um nível de escolaridade, né, uma formação superior, uma formação técnica. São pessoas que o nível de escolaridade é muito baixo, e por isso essas pessoas elas não conseguem ocupar alguns espaços de trabalho no nosso país. Então, essa alternativa também está errada. Na alternativa E, diz: os subempregados são formados exclusivamente por vendedores ambulantes na maioria das cidades. A própria questão, gente, fala sobre isso. A questão diz que subempregos têm diaristas, catadores de papel, entre outros. Então, não é exclusivamente, como a questão coloca. Quando ela coloca exclusivamente, ela está dizendo que só são vendedores ambulantes. Então, essa alternativa também está errada. Então, gente, a alternativa correta é a alternativa B, que fala a partir do momento que se cresce o número de desempregados, faz crescer também o número de subempregos no Brasil. E essa é a última questão, gente, da prova. Ela diz o seguinte: observe o quadro abaixo alguns dados e estatísticas dos crimes contra as mulheres no Brasil. Em seguida, leia o texto acerca da violência contra a mulher. Colocando, né, um gráfico, aqui coloca 61% das vítimas, né, da violência contra a mulher são mulheres negras. 88,8% dos casos o autor foi o companheiro ou o ex-companheiro. 70,7% das vítimas tinham no máximo o ensino fundamental, e 65,6% tiveram a residência como local do crime. Esses são os dados, né, para nortear aí a resolução da questão. E aí tem um texto: a violência contra a mulher é todo ato lesivo que resulte em dano físico, psicológico, sexual, patrimonial e tenha por motivação o principal gênero. Ele coloca: considerando os dados do quadro, desse quadrinho aqui, né, e considerando o texto, é correto afirmar acerca da violência contra a mulher no Brasil. Letra A: as mulheres negras são as principais vítimas dos crimes contra as mulheres no Brasil. Né? Aqui, se a gente for ver, mais da metade, né? 61%. Faz sentido. Vamos ver as outras alternativas. A letra B diz: a violência atinge igualmente todas as mulheres. Aqui já está errado, gente, de cara. Né? E aí ele ainda complementa o erro dizendo: independente de sua cor, nível de renda, nível educacional. Errada essa alternativa. Na letra C diz: no Brasil não existe desigualdade entre homens e mulheres. Aqui também está errado, gente. Né? Sendo esta uma das causas da violência. Vá lá que no mundo ideal, se não existisse desigualdade entre homens e mulheres, né, a gente poderia viver numa sociedade muito melhor, mas essa não é, obviamente, a realidade. E exatamente não tem relação uma coisa com a outra. Na letra D diz: a violência contra a mulher é representada apenas por atos de agressões de ordem física. Não, gente. Aqui, a violência contra a mulher ela é representada por agressão física, sexual, psicológica e por aí vai. Essa alternativa também está errada. A maioria dos crimes contra a mulher ocorre no local de trabalho. Não, gente. A maioria ocorre em casa. É o que mostrou lá o quadrinho, né? Então, a questão que está correta é a alternativa A. As mulheres negras são as principais vítimas, né, da violência no nosso país. A alternativa A é a alternativa correta. Então, gente, essa foi a correção, né, das questões da prova de conhecimentos gerais da Câmara Municipal do Conde. Tem uma primeira parte, né, tem um vídeo com as primeiras questões, essa é a segunda parte. E se você tiver dúvidas, sugestões, pode entrar em contato por e-mail. A gente também está no Instagram e também no YouTube. Pode deixar o seu comentário, correções de outras provas, algumas dúvidas sobre conhecimentos gerais. Fiquem à vontade, eu fico aguardando o contato. Um abraço e até a próxima.